Olá, Deus abençoe você. Estamos começando mais um Profetizando Vida e nós estamos aqui para clamar ao Senhor por você, pela sua casa e também sermos edificados pela palavra de Deus. O intuito desse programa é edificar você, é encher o seu coração de esperança por meio da palavra de Deus, profetizar a vida sobre o seu coração. Eu tenho certeza que a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, vai nos edificar nesse dia de hoje, no nome de Jesus. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração nessa hora, no livro de Romanos, no capítulo de número 15, e quero falar um pouco sobre suportar uns aos outros. O desejo de Deus em conseguirmos verdadeiramente ser uma expressão de amor, um suporte, uma expressão de esperança na vida de outras pessoas. Quero ler com você o texto, Romanos capítulo 15, do verso 1 ao verso 8, e eu queria tanto que você acompanhasse a leitura comigo, por favor. Diz assim o texto: Nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas, como está escrito, os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O Deus que concede perseverança e ânimo deles, um espírito de unidade segundo Cristo Jesus, para que com um só coração e uma só voz vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem-se uns aos outros, da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus, pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas. Bom, esse texto ele é muito claro na sua compreensão, aonde Jesus, por meio do apóstolo Paulo, está trazendo um ensino à igreja de Roma, aos romanos, aquelas pessoas que estavam tendo dificuldades em lidar com as fraquezas do próximo, do outro. E esse é um dilema que todos nós temos. Todos os dias nós lidamos com pessoas diferentes de nós, com pensamentos diversos, pensamentos completamente diferentes do pensamento que temos. Em algumas vezes, lidamos com erros nossos e dos outros, lidamos com o nosso egoísmo, lidamos com circunstâncias das mais diversas no nosso convívio, nos nossos relacionamentos pessoais e interpessoais. E Paulo aqui está trazendo um padrão de relacionamento. O texto bíblico está nos dizendo que Paulo está instruindo aos romanos a respeito de como se relacionar. E qual a base, qual o exemplo, qual a essência desse relacionamento? É por isso que nas palavras de Paulo ele faz menção de Cristo, o nosso padrão. Cristo é o nosso padrão. É por isso que tudo quanto vamos fazer, precisamos nos perguntar: Cristo faria isso? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Como ele responderia? Como ele agiria?
Como seria a sua reação diante de algumas coisas? E Paulo aqui está dizendo que aqueles que são maduros, aqueles que talvez já tiveram uma caminhada mais experimentada, uma caminhada onde já foi ensinado, aonde já se aprendeu mais coisas, e o texto está dizendo que esses devem compreender aqueles que ainda estão num processo, começando, segundo a Bíblia, os neófitos, aqueles que conheceram a Cristo há pouco tempo, aqueles que estão começando a sua caminhada com fé, enquanto esses novos na fé estavam pecando por sua religiosidade, em dizer que eles precisavam ainda guardar um dia da semana e que não poderiam comer um tipo de carne ou não poderiam fazer tais coisas, os maduros, os fortes, estavam pecando na sua soberba, em se achar mais maduro, em se achar mais preparado. E aqui Paulo está trazendo uma conciliação, dizendo: ei, nós somos o povo de Deus, nós temos a palavra de esperança nos nossos lábios, nós somos o povo que ama Jesus acima de todas as coisas e amamos o nosso próximo como a nós mesmos. E Paulo traz que Jesus é o padrão de relacionamento. Quando eu olho para Jesus, eu trato a minha esposa com mais amor, mais carinho, mais respeito, lealdade. Quando eu olho para Jesus, eu percebo que sou mais educado com as pessoas. Eu percebo que eu me torno um cidadão íntegro, honesto, como o Senhor me ensinou a ser. E é por isso que Jesus, ele precisa ser o nosso padrão. Ele necessita ser o primeiro no nosso coração, para que ele seja nosso maior exemplo. Você pode ter alguém, um pastor, um líder, alguém que você admira, mas ninguém pode ser o melhor padrão na nossa vida do que o Filho de Deus. É por isso que Paulo aqui, ele faz menção de que assim como Jesus diz, olha, portanto, aceitem uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou. Ele está dizendo, olha, quando você tiver dúvida em suportar o seu irmão, e não o suportar no sentido de aguentar uma chatice, um incômodo, não, mas suportar de suporte, de estaca, de pilar, de conseguir sustentar, de sustentação. Ele está dizendo, quando você tiver dúvida se você deve ou não, se você consegue ou não, olha para Jesus, porque Ele fez isso com você. Ele te acolheu, Ele te recebeu. Jesus, Ele te suportou. Ele esteve ali o tempo inteiro estendendo a mão, Ele teve paciência, Ele teve longanimidade, Ele foi paciente diante dos processos de Deus e ainda continua sendo, porque todos nós estamos no processo de Deus. Meus irmãos, nós precisamos suportar uns aos outros. E suportar não é aguentar, suportar é sustentar. Em oração, em ter uma palavra de esperança positiva, uma palavra de amor, uma palavra de alento, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. O convite de Deus para mim e para você por meio dessa palavra é olhar os nossos irmãos como Jesus os enxerga, como Ele nos enxerga. Eu tenho certeza que Deus, olhando para você aí agora, Ele enche o coração de esperança. O coração de Jesus por nós é um coração cheio de amor. Ele deseja nos transformar por completo. Ele deseja fazer tudo na nossa vida. Ele deseja ser Senhor do nosso coração.
e com base no sentimento de Jesus por nós, é o sentimento que nós devemos ter em relação ao nosso próximo, é o sentimento que nós devemos ter em relação ao outro. É por isso que o texto está dizendo, olha, suporte uns aos outros, aceitem uns aos outros, e ele vai citar que a forma de fazer isso é servindo. Ele está dizendo, olha, assim como Jesus serviu, sirva você também. Seja você uma grande bênção, seja você aquele que tem o Cristo como seu padrão, seja você aquele que tem Jesus como o seu Senhor, que te direciona, que te move, que gere a sua vida. É isso que ele está dizendo. Meus irmãos, e de fato o padrão de Jesus é alto, mas é o melhor. É o melhor que temos. Jesus, ele não falha. Jesus, ele é perfeito em suas ações. Ele é soberano sobre todas as coisas. Se apegue ao Filho de Deus e permita com que os seus relacionamentos tenham como base o coração de Jesus, a ótica de Jesus, a lente de Jesus. Eu tenho certeza que assim, aqueles que convivem com você serão mais amados por você. Você conseguirá ser mais suporte, sustento na vida dos outros. E isso vai gerar gratidão na vida das pessoas. Você vai cumprir a sua missão, a sua responsabilidade diante de Deus. Seja tu uma bênção. Não permita que o egoísmo, com que a carnalidade, com que a sua humanidade, ela governe as suas ações. Não. Deixe que Jesus não haja por si só. Não haja pela força do seu braço. Permita Jesus ser o seu padrão de reação, de vida, de prática em relação a todos os seus irmãos e irmãs. Eu oro para que você seja uma bênção na vida da sua família, do seu bairro, da sua cidade, uma bênção na vida de cada pessoa que Ele coloca diante de você. Eu quero orar por você nessa hora, no nome de Jesus. Pai, nesse dia o Senhor nos convida a ser um instrumento do Senhor na vida dos nossos irmãos. Que sejamos sustento, suporte diante do fraco, diante do oprimido, diante do excluído, diante daqueles que precisam aprender conforme a Tua palavra. Que o Senhor seja o Deus que nos conduz, que o Teu Espírito Santo seja o Deus que nos move, que o Senhor nos use. Eis-nos aqui, Senhor, a ser uma bênção na vida de todos aqueles que o Senhor nos permite conviver e se relacionar. Eu abençoo os meus irmãos, no nome de Jesus. Eu quero agradecer você por mais um programa, pela sua audiência, pelo seu compromisso, pelo seu coração, e seja você uma grande bênção nas mãos do Senhor. Nós vamos ficando por aqui e eu espero você no nosso próximo programa. Que Jesus te abençoe. Um grande abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.